Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, tá? Hoje eu trouxe uma novidade pra vocês maravilhosa. Duas novidades na realidade, né? A primeira, acho que vocês já perceberam, coloquei aparelho, voltei a usar aparelho. E a segunda, a melhor de todas, gente, vocês não vão acreditar. Meu marido fez a vasectomia ontem. Então, gente, ó, é uma história longa, né? Mas, claro que eu vou compartilhar com vocês. Quando eu abri o canal, eu disse que, né, que tudo que acontecesse eu ia comentar com vocês, porque vocês são meus amores. Então, ontem ele já tinha feito, passado por todo aquele processo de pré, né, que são os exames, né, pra poder ver como é que tá o nível de texto. Eu iria fazer a laqueadura, mas só que o meu parto foi um parto meio complicado, né, gente? Como vocês sabem, acho que eu já comentei pra vocês aqui. Eu engravidei com 36, pari com 37 e hoje eu tenho 41. Então minha filha tem 4 anos, né? Ela fez 4 anos agora em dezembro. E aí o que foi que aconteceu? Ele opinou para que eu não passasse novamente por esse processo de cirurgia, né? Porque há 3 anos atrás, foi quando eu decidi fazer a laqueadura, tinha que passar pelo processo cirúrgico, né? Como se fosse cesariana. Hoje não mais, hoje faz pelo umbigo, né? Hoje o procedimento é outro. Mas enfim, então na época ele estava trabalhando, estava novo no emprego, né? Como são 14 dias de atestado, então a gente foi adiando, né? Então assim, as meninas que são casadas, que têm relacionamento, que tá tentando convencer o marido, né, de fazer, ou ele tem alguma dúvida, gente, é surreal. Meu marido tem 24 horas e fez a cirurgia. Ontem estava marcado para 1 hora. O hospital que a gente fez foi aqui em Salvador, no CEPA. É um centro conhecidíssimo, que já tem muitos anos, né? Se vocês pesquisarem aí, vocês vão ver o CEPA. Eu vou deixar o nome aqui. E foi maravilhoso, gente. Na mesma hora que ele entrou, ele disse: olha, Dani, o que mais demorou foi a pré-palestra, né? Que eles ficam numa sala reservada, tendo algumas instruções, né, pegando o atestado, as recomendações do pós, e depois que entra na sala, diz que não é nem 15 minutos, é muito rápido. E tipo, ontem, ele, assim que chegou em casa, colocou gelo, não pode molhar em 10 horas, tá? 10 horas sem molhar a região, mas mesmo assim ele tomou banho, porque ele parece um peixe, então toda hora ele toma banho, mas aí ele fez, né, todo um preparo, colocou o sacozinho assim na cintura, colocou aquela fita crepe, durex, né, que fala, aquele mais grosso, tanto na perna quanto na cintura, apertou bem, tomou banho dele quando chegou do hospital ontem. Hoje eu fui trabalhar, tô voltando pra casa agora, e eu tô levando só a gaze, estéreo e o micropole, né, mas eu, como sou da área de saúde, entendo que não precisa, é só higienizar, lavar com água e sabão, colocar álcool 70 e enxugar com a gaze, não botar pano sujo e tá fazendo a compressa de gelo. Mas assim que chegar em casa, eu vou pegar a recomendação para poder tirar a dúvida de vocês e vou passar, tá, gente? É claro que cada hospital faz a recomendação, cada hospital tem uma recomendação diferente, cada paciente, tá? Eu tô falando da experiência dele, certo? E a minha experiência como esposa de um paciente que fez recentemente. Então vim aqui relatar pra vocês, né, tudo que tá acontecendo. Então ele passou a noite sem dor. Gente, ele não sentiu nenhuma dorzinha que geralmente sente depois que a anestesia passa, né? Nada, a anestesia foi local. Ele assistiu tudo. Ele disse: ó, Dani, eu só senti uma visgadinha na hora e pronto, mais nada. Ele tá ótimo. Não gravei pra vocês ontem, porque vocês sabem que ele não gosta de aparecer aqui ainda, né? Ele aparece assim de relance, entre um vídeo e outro. E ontem, como foi um momento especial pra ele, né? Um momento de tensão e tudo, então eu fui conversando com ele, né? Pra poder descontrair. A gente passou na casa de minha mãe pra deixar nossa filha. E aí seguimos, né? Mas assim, surreal, viu, gente? Surreal. Então, se vocês têm dúvida e querem fazer o procedimento, tá? Compartilha esse vídeo também aí pra alguém que vocês sabem, que alguma amiga que tem um esposo que quer fazer, mas não tem coragem, né? Porque tudo que mexe na área deles é tipo pavor, né? Pavor total.
Não é igual a mulher. Nós mulheres somos fortes, mas homem já tem aquela fragilidade com relação a sentir dor e etc, tá? Então assim que chegar em casa, eu vou pegar lá a receita, o pós. Receita não, né? Porque o médico não recomendou nada, nem pra dor, nada. E vou passar pra vocês, vou mostrar lá e vou estar passando pra vocês aqui tudo direitinho, certo? Ele vai ter que ficar 30 dias, deixa eu ver, 10 dias sem ter relação, sem pegar peso, não pode pegar ônibus, tá? Então na recomendação lá do pós-cirúrgico, eles colocam lá bem frisado que não pode pegar ônibus, não pode subir escada, não pode pegar peso, tá? Só depois de 10 dias que o máximo de peso que ele vai poder pegar é até 20 quilos. Se tiver na academia, ele também não vai poder pegar peso, tá? Ele vai poder fazer exercícios leves, sem pegar peso, né? Caminhada, né? Fazer algum exercício com os braços, mas nada que faça um esforço, que pegue ali aquela região pélvica, não pode de jeito nenhum, certo? Outra recomendação que eu tô tentando lembrar aqui é... ele vai ter que ter ejaculação 40 vezes, ou seja, após os 10 dias da cirurgia, ele vai ter que ter relação durante 30 dias e ejacular até 40 vezes, tá? Então, meu irmão, não importa se tá cansado, se não tá, vai ter que fazer, porque senão você prolonga depois de 90 dias, aí volta para fazer o espermograma, tá? Para ver como é que tá lá a situação, certo? Até lá, ter relação de camisinha, tá? Não abusar também no peso, certo? E é isso, mas assim, gente, super tranquilo, perfeito, tá? Então, por esse motivo aí que ontem, sexta-feira, hoje é sábado, não subi vídeo, porque ele tava sem atenção, que a gente sente, né? A gente quer esposa, mas graças a Deus é perfeito, viu? Perfeito. Ótimo, maravilhoso. Então, eu vou chegar em casa agora e vou só tomar um banho, vou pegar lá e vou passar pra vocês, tá bom? Então, gente, com relação a melhoria, como eu tava falando com vocês agora, eu parei de tomar anticoncepcional, decidi não querer mais, sabe? Porque assim, eu tava me sentindo muito mal, eu tava com dificuldade de perder peso, a gente sabe que quando a gente passa dos 30, a dificuldade é maior, né? Independente da alimentação, por mais foco que você tenha, você tem uma certa dificuldade porque não deixa de ser um hormônio ali, né? Trafegando ali no seu corpo. O estresse, gente, diminuiu muito, tipo, eu vou colocar 90%, cara. Olha, tinha meses, gente, tinha dias que eu não me suportava. Tinha dias que eu não me suportava, sabe? Estresse que você não sabe explicar. Chegava no período menstrual, né, na TPM, eu começava a inchar. Inchava. Hoje, acredite que hoje, gente, eu não sei nem identificar, porque eu faço a tabela, lógico, né? Que eu não tô tendo relação assim tipo, a cunhão, não, né? Vejo lá a tabela, né? Conheço o meu corpo, mas como eu já tô passando pela pré-menopausa, foi quando eu decidi parar de usar o anticoncepcional. Eu disse, ó, agora a gente vai ter que acelerar o processo, porque a partir de hoje eu não vou mais tomar anticoncepcional. Então veja aí o que você vai fazer. Já que você está disposto a fazer a vasectomia, eu não vou usar mais anticoncepcional, porque tá me fazendo mal. Entendeu? Estresse por tudo. Gente, vocês não têm noção. Uma coisa que caísse no chão, um garfo, uma faca, aquilo já era motivo de estresse tremendo. Ou seja, eu não tô aqui induzindo nem aconselhando a ninguém parar de usar anticoncepcional, tá, gente? Não é isso. Eu tô falando do meu relato, da minha vida, da minha situação. Então eu, Daniela, não, tipo assim, sou outra pessoa depois que eu parei de tomar anticoncepcional, certo? É claro que nos primeiros meses, até os 6 meses após a vasectomia, eu vou ter meus cuidados, lógico, né? Até fazer ali as revisões, checar o exame de espermograma, né?
usar preservativo, entendeu? É super importante, tá? Mas se você tem a oportunidade de fazer ou de mudar até o seu método, né? Eu usava o anticoncepcional em pílula, eu usava o anticoncepcional Estesa. O nome é Estesa. Eu vou deixar o nome aqui pra vocês aqui, ó. Ele tinha uma porcentagem pouca de hormônio, tá? Ele não era assim um anticoncepcional que tinha um percentual tão alto de hormônio, mas tinha hormônio. O hormônio tava ali no meu corpo, entendeu? Então, como eu uso anticoncepcional desde os meus 19 anos, então, gente, é muitos anos. É muitos anos tomando. Porque assim, o anticoncepcional, independente de você estar acompanhada ou solteira, você vai querer estar sempre usando para se prevenir, é lógico, né? Caso apareça um relacionamento ali no meio tempo, você já tá ali com o medicamento agindo no corpo. Você não vai correr esse risco. Mas é surreal, viu, gente? Eu realmente indico a mudança de método, tá? Converse com seu médico, entendeu? Converse com seu esposo, converse com seu marido, né? Acho que namorado, eu sei que não vai, né, querer mexer com isso. Ainda mais se o relacionamento for novo. Mas é algo assim surreal. Muda pra sempre a sua vida. Muda mesmo. Oi, gente. Por aqui já é outro dia. Eu ia gravar pra vocês ontem assim que eu cheguei. Mas aí aconteceu algumas coisinhas aqui. Eu tive um imprevisto. A gente cortou o dedo. E aí, minha filha, uma dor. Sangrou tanto esse dedo. Mas enfim. Deixa eu mostrar pra vocês, ó. O aparelho que eu usava, tá vendo? Esse era o aparelho móvel. Ó. Esse era o aparelho móvel que eu usava, junto com a contenção que pegava aqui embaixo. Mas só que a contenção soltou. E aí, sem tempo de repor no lugar, o dente foi abrindo, ó. Tá vendo? E detalhe, abriu aqui e aqui na frente. E aí eu tive que botar aparelho, né? Aí no próximo mês vai colocar a parte de baixo. Pra fechar aqui na lateral. E é isso, vamos lá. Eu vou pegar o papelzinho do pós e vou mostrar pra vocês. Vou ler algumas coisas e mostrar pra vocês. Ainda tô de baby doll. Ontem eu fiquei de mostrar pra vocês, falar com vocês quando eu cheguei em casa. Mas aí acabei que tive que resolver os problemas aqui e acabei não gravando. Acabei de acordar agora, já escovei o dente. O marido e a filha ainda tá dormindo. E vou mostrar pra vocês agora, ó. Aqui é o papel, tá vendo? Do pós dele, da vasectomia. CEPA. O que quer dizer CEPA? Centro Médico Eliomar, Centro Médico Elcimar Coutinho, DAI Hospital. E lá eles tratam de Centro de Pesquisa e Assistência em Reprodução Humana. Tá bom? Aí aqui, ó, tem um atestado de 14 dias, né? Com o CID Z30.02. A cirurgia foi no dia 13, na sexta-feira. Aí eu vou ler pra vocês aqui. Ó. Instruções pós-operatório para contracepção. Cirurgia voluntária masculina. Vasectomia. Não sei se dá pra ver, tá vendo? A cirurgia não altera a potência, tá? Após a vasectomia, você ainda estará estéril, pois na vesícula seminal restarão armazenamento ainda de alguns espermatozoides. Somente poderá ter relações após 10 dias da cirurgia. Somente o espermograma poderá determinar a esterilidade, por isto, após 40 ejaculações. Ou seja, após 10 dias, como eu falei a vocês, ele vai ter que ejacular 40 vezes. Para quê? Para que aqueles espermas que estavam antes da cirurgia
Não, depois, né? É depois antes da cirurgia, ainda no canal, que eles venham, né, a sair dali do canal. Após a cirurgia, a alimentação normal. Entre todos os métodos contraceptivos existentes, esse é o mais seguro, tá? Então ele está entre 0,01% de chance de dar errado, ou seja, quase zero. Somente poderá banho após 12 horas da cirurgia, devendo proteger o local com filme plástico e só retirar o curativo após 48 horas. Então ele vem de lá ele veio com o curativo. E em cima do curativo, né, teve que colocar o gelo. Então ele só retira o curativo hoje. Hoje é o segundo dia, hoje é domingo. Ele fez na sexta e hoje é domingo. É comum sentir certo incômodo na bolsa escrotal, ter sensação de pequenos nódulos endurecidos abaixo da pele. Esta sensação tende a desaparecer em alguns dias, certo? Lavar o local com água e sabonete, tendo cuidado para não machucar o mesmo e não usar nenhuma substância adicional, todo ou possecante. Então, gente, é só água e sabão. Água, sabão, secar direitinho, né? E após os 48 dias, manter o local seguro, né? Usar uma cueca segura, que foi o que eles pediram para levar. No dia da cirurgia, uma sunga, uma cueca que sustente, né? Para não ficar balançando. Nos primeiros 10 dias, não poderá realizar exercício físico. Após o referido prazo, somente exercícios leves e pesos até 20 quilos. Acima desse valor, somente após 30 dias ou a critério médico. Então aí, quem malha, quem é fitness, quem tem uma vida de rotina na academia, já vai fazer a cirurgia sabendo que não pode pegar peso, certo? Por quê? Porque corre risco de rendimento. Quem é homem aí sabe o que é isso, tá? Então, o pós é super importante. A cirurgia é super tranquila. Ele tá assim que nem parece, gente, que fez nada. Hoje eu vou tentar gravar sem ele ver. Pra vocês verem como é que ele tá andando. Entendeu? Que tá super tranquilo mesmo. No caso de dor, deverá fazer uso de analgésico, o qual esteja acostumado, né? Se a dor persistir, procurar um médico. Deixa eu virar a folha aqui. Após a cirurgia, utilizar bolsa de gelo por 3 dias seguidos. Ou seja, hoje ele ainda vai usar gelo. E após 3 dias, né? Hoje é 48, 2 dias. Amanhã ele ainda usa gelo. Mas, assim, na experiência dele e na que eu estou vendo e cuidando, ontem ele usou gelo só pela parte da manhã, até mais ou menos até o início da tarde, umas 2 horas, que foi quando eu cheguei do trabalho, né? Aí ele tomou banho, eu troquei o curativo e ele não usou mais o gelo. Tá dormindo ali tranquilo, não acordou de madrugada, sentiu nada, 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 nada. Graças a Deus, né, gente? A ocorrência de assim, aqui ó, uso contínuo de preferência utilizar saco plástico envolvido por toalha fina ou fralda. Por que isso? Porque a galera que não tem aquele gel, né, aquela bolsa térmica de gelo, você pode enrolar num saco, pegar o gelo, enrolar, botar dentro do saco, enrolar numa toalha fina ou numa fralda fina, ou ele tá dizendo aqui uma toalha fina ou fralda, tá? Contendo de 10 a 15 pedrinhas de gelo, tá bom? A ocorrência
recanalização espontânea do canal referente, né? Cola novamente, ou seja, enfiou 2 tubinhos bem fininho na hora, né? Fez a incisão ali. E 2 tubinhos bem fininho. Então, tipo, não dá nem pra ver mais, gente, o local. Não dá mais pra ver. O pós é o mais importante. Então, assim, se você não tem um pós adequado, a intercorrência virá. Então, se é 14 dias, se é 10 dias sem ter relação, tem que ter, né? Não pode. Então, tem que ter essa consciência. Se não pode pegar peso por um determinado tempo, então já vai fazer a cirurgia já sabendo de tudo isso. O que não pode, certo? Eu prefiro também que não, eu não tô fazendo nada que seja remoso, né? Camarão, peixe de couro, os médicos não passam isso. Tanto é que aqui no pós dele, não, o médico não tá falando nada de alimentação. Mas a gente sabe que camarão, quando se come camarão após a refeição, pode ocorrer algum tipo de inflamação, entendeu? Que são alimentos que têm um nível de metal muito grande. Então vai ter aí uma inflamação, certo? Então é bom evitar comer só um franguinho, uma carnezinha vermelha, que não seja de porco, evitar fritura, entendeu? Bacon, essas coisas. É obrigatório comparecer para a revisão anual e a realização do espermograma para comprovar que a cirurgia continua eficaz e não está havendo eliminação de espermatozoide e nem risco de gravidez não desejada. Já pensou, gente? Depois de 41 anos em pré-A. Então, já vou botar para alarmar aqui no meu celular. Daqui a um ano, ou daqui a 3 meses, ele vai fazer o espermograma. 3 meses. E depois de 3 meses, eu já vou botar para alarmar, para avisar que ele tem a revisão anual para fazer. Certo? E isso quer dizer precaução, né, meu amor? Porque depois de minha filha ter 4 anos, eu ter 41, eu parei de novo, pelo amor de Deus. Não tá nos meus planos. Caso ocorra, aqui, caso ocorra problema com a sua cirurgia, entre em contato com a equipe do cirurgião Dr. Gabriel Ata no WhatsApp. Aí aqui eles deixam o WhatsApp do médico, tá? Tem, assim, gente, o suporte é incrível, viu? Só aceita mensagem de texto ou áudio. Digite seu nome completo, taratatá, que aí eles vão olhar lá, né, de quem se trata e vai dar o suporte via WhatsApp. Pronto. E é isso. Aqui, ó. Tá vendo, gente? Então, graças a Deus, eu só tenho a agradecer, entendeu, a meu marido, porque tomou aí essa decisão. Não só por mim, mas por ele também, entendeu? É uma cirurgia que é reversível, então se daqui a 5 anos eu decidir parir, daqui a 2, 3 anos a gente decidir ter outro neném, aí a gente vai, paga para desfazer o procedimento, que é caríssimo, né, gente? Eu vou até ver quanto é. E vou tentar colocar aqui para vocês, né? Mas assim, eu tô muito feliz, gente, muito feliz mesmo. Foi uma atitude dele assim maravilhosa que não é que eu não esperava, mas o homem, ele geralmente tem, né, esse medo, né? Para homem tudo é mais difícil. Se falou em cirurgia, minha irmã, ó. Então, graças a Deus, a gente já conseguiu fazer. A gente já tinha mais ou menos uns 7 a 8 meses já. Ou acho que uns 9 meses. Indo fazer exame. O que demorou mais foi a questão do emprego que ele tava, entendeu? Porque ele não tava tendo tempo e não queria botar testado. Porque ele assim, ele não, pra botar testado, minha irmã, só se for caso mesmo, que não tenha jeito. Mas se for pra ele ir trabalhar doente ou sentindo alguma coisa, ele vai. Então, graças a Deus, já fiz a cirurgia, tá aqui no processo de recuperação. Graças a Deus, tá super tranquilo. Eu vou tentar gravar aqui
quando ele acordar um pouco assim, pra ver se dá pra vocês verem, né? Mas se eu não fizer nesse vídeo, eu boto aqui pra vocês no próximo vídeo, certo? Então, e é isso. Um beijo. Deus abençoe. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau!